Bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. O foco é um documento assim, central para qualquer compra ou serviço contratado pelo governo, o edital de licitação. Exato. Ele é, na prática, a lei que vai reger toda a disputa, né? Isso. Se for bem construído, ótimo. Temos um processo justo, eficiente. Mas um edital mal feito, aí pode gerar problemas gigantescos. Sem dúvida. A clareza, a precisão e, olha, principalmente um bom embasamento são essenciais. E agora, com a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, dominar como se elabora esse documento ficou ainda mais crucial, né? Com certeza. A gente tem aqui um material de apoio interessante, como manuais do governo federal, orientações de tribunais de contas. A gente viu o do TCE do Piauí, por exemplo, ajudam a entender as nuances. E a nossa missão aqui hoje é exatamente essa: investigar os componentes essenciais, os requisitos legais para montar um edital sobre essa nova legislação. Isso. Vamos ver o que precisa acontecer antes mesmo do edital nascer, né? Quais são as peças obrigatórias desse quebra-cabeça? E como ele finalmente se torna público. Certo. Vamos começar essa exploração, então? Vamos lá. Ok, vamos desmembrar isso. Um edital não aparece magicamente na mesa de alguém, certo? De jeito nenhum. Ele é o ponto final de um processo prévio, que me parece bastante significativo. Qual a importância real dessa etapa anterior? Olha, ela é absolutamente fundamental. A gente está falando da fase preparatória. A Lei 14.133 detalha isso bem a partir do artigo 18. Fase preparatória. Isso. É nesse momento que a administração pública identifica e estuda a sua necessidade, analisa o mercado, compara soluções e define o que realmente precisa ser contratado e como. Então é o alicerce de tudo. Exatamente. Pensa assim, se a fundação de um prédio for mal feita, não adianta caprichar na pintura, né? Faz sentido. Da mesma forma, se a fase preparatória for negligenciada, o edital já nasce com problemas sérios. As fiscalizações dos tribunais de contas, como mencionado nessas fontes do TCE/PI, frequentemente apontam falhas nessa etapa como, assim, a raiz de muitos problemas contratuais. Entendi. Então essa base precisa ser sólida. Quais são os documentos dessa fase preparatória que servem de insumo direto para o edital? Por onde tudo começa? O pontapé inicial, como orienta o manual do gov.br, costuma ser o documento de formalização da demanda, o DFD. DFD. É um registro formal interno que identifica a necessidade daquele órgão ou entidade. É basicamente o precisamos de algo. E a partir desse precisamos de algo, como se define o que e o como? Quer dizer, como a coisa toma corpo? Aí entram documentos mais robustos. O primeiro deles é o Estudo Técnico Preliminar, o ETP. ETP, já ouvi falar bastante. Sim, ele está previsto lá no artigo 6º e bem detalhado no 18. O ETP é o momento da investigação. Ele aprofunda a análise da necessidade, sabe? Verifica se existem diferentes soluções no mercado que possam atendê-la. Compara essas soluções? Isso, compara sobre aspectos técnicos, econômicos e avalia a viabilidade da contratação em si. É um estudo de cenário e de opções mesmo. E esse ETP já começa a moldar o futuro edital, imagino. Que tipo de informação crucial para o edital já costuma sair daí, do ETP? Exatamente. O ETP já traz elementos que vão impactar diretamente o edital. Por exemplo, a justificativa para parcelar ou não o objeto. Parcelar? Como assim? É fazer uma licitação única ou várias menores, sabe? Para tentar ampliar a competição. Isso tem que ser analisado ali. Ah, entendi. Que mais? Também inclui uma análise preliminar de riscos associados àquela contratação e uma primeira estimativa do valor que vai guiar a busca por orçamento depois. O manual do gov.br e as orientações do TCE/PI, por exemplo, ressaltam a importância desses elementos já estarem bem definidos no ETP. Certo. Temos a demanda formalizada no DFD, a análise de cenário e viabilidade no ETP, e depois? O que transforma a solução escolhida em especificações concretas, para ir para o edital mesmo. É aí que entra o termo de referência, o TR, para bens e serviços em geral. Ou o projeto básico. Isso, ou o projeto básico, o PB.
para obras e serviços de engenharia. Esses documentos, definidos lá no artigo 6º, inciso 23, são o coração do planejamento da contratação. Eles pegam a solução que o ETP apontou como a mais vantajosa e detalham minuciosamente. Detalham como? O que exatamente a gente encontra num TR ou num PB que vai direto para o edital? Regras do jogo. O TR ou o PB descreve precisamente o que vai ser contratado, natureza, quantidade, especificações técnicas. O como fazer? Exato. Como o serviço será executado ou o bem será entregue, qual o modelo de gestão do futuro contrato, como será feita a medição e o pagamento e, fundamentalmente, quais os critérios para selecionar o fornecedor. Ou seja, como as propostas vão ser julgadas. Isso. Além disso, ele tem que ter a pesquisa de preços detalhada, que justifica o valor estimado da contratação, conforme exige o artigo 23. E a parte do dinheiro, né? Se tem orçamento. Exatamente, a indicação da dotação orçamentária mostrando que há dinheiro reservado para aquilo. E parece que a qualidade desse TR é um ponto bem crítico, né? As fontes dos tribunais de contas mencionam isso bastante. Com certeza. Falhas no termo de referência são, assim, um prato cheio para problemas. Tipo, Definições imprecisas do objeto, sabe? Especificações que direcionam para uma marca específica sem justificativa técnica, pesquisa de preços mal feita ou desatualizada. nossa. Tudo isso é frequentemente apontado como irregularidade grave pelo TCU, pelo TCE/PI. Um TR falho contamina todo o processo licitatório e o futuro contrato. É muito sério. Faz tudo sentido. E tudo isso nos leva a um princípio básico das licitações, certo? Aquela ideia de que o edital é a lei daquela disputa específica. Exatamente. É o famoso princípio da vinculação ao edital, consagrado no artigo 5º da Lei 14.133. Vinculação. O edital vincula, obriga tanto a administração pública quanto os licitantes a cumprirem o que está escrito ali. Nada pode ser exigido ou ofertado que não esteja previsto no edital. Por isso a fase preparatória é tão vital. Exatamente. O edital tem que ser um espelho fiel e justificado desses estudos prévios, do ETP, do TR, do PB. Inclusive, o artigo 18 exige que todas as condições do edital, tipo critérios de habilitação ou exigências específicas, sejam objeto de motivação circunstanciada nos autos do processo. Motivação circunstanciada. Ou seja, tem que ter uma justificativa clara e documentada para cada regra imposta. Perfeito, exatamente isso. Nada pode ser aleatório ou sem fundamento. Perfeito. A base está lançada, os estudos foram feitos, as justificativas estão documentadas. Agora sim, chegamos à redação do edital em si. E aqui é onde fica realmente interessante. O que a lei exige que esteja obrigatoriamente dentro desse documento? Existe um roteiro básico, um checklist? Sim, existe. O artigo 25 da Lei 14.133 funciona como esse checklist fundamental. Ele lista o conteúdo mínimo obrigatório de todo o edital. É tipo o esqueleto que precisa ser preenchido. E quais são os ossos principais desse esqueleto segundo o artigo 25? O que não pode faltar de jeito nenhum? Basicamente, o edital precisa definir, olha só, primeiro, o objeto da licitação, descrito de forma precisa, suficiente, clara, incluindo natureza, quantidades, prazos. Tem que saber exatamente o que se está comprando ou contratando. Certo, ok. Depois, as regras de convocação. Como os interessados serão chamados a participar. As regras de julgamento. Como as propostas serão analisadas e classificadas. Isso inclui o critério de julgamento a ser usado, que é super importante. Julgamento, ok. Aí vem as regras de habilitação. Quais documentos os licitantes precisam apresentar para provar que têm condições de contratar com o governo? Capacidade jurídica, técnica, fiscal, etc. A parte burocrática, digamos assim. Mas essencial. Depois, os procedimentos para interposição de recursos. Como contestar decisões da administração. As penalidades aplicáveis. Sanções para quem descumpriu o edital ou o contrato. Regras claras desde o início. Exato. Também as regras de fiscalização e gestão do contrato,
como a execução será acompanhada, as condições de entrega e recebimento do objeto, como se dará o aceite do bem ou serviço e, por fim, as condições de pagamento, prazos, critérios, ordem cronológica. O manual do gov.br que a gente analisou detalha bem cada um desses pontos, sabe? Bastante coisa. Vamos aprofundar um pouco em alguns desses. Os critérios de julgamento, por exemplo. A lei oferece um cardápio, não é? Como a administração escolhe qual usar? Sim, a lei traz um leque de opções lá nos artigos 33 a 39. Tem menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço. Maior lance também. Sim, maior lance usado em leilões e até maior retorno econômico, que é para contratos de eficiência. A escolha depende diretamente da natureza do objeto. Como assim? Para bens e serviços comuns, aqueles que você consegue definir objetivamente no edital, sabe? Padrões de desempenho, qualidade, a regra geral, conforme o artigo 6º, inciso X e L, é usar o pregão, com critério de menor preço ou maior desconto. O famoso pregão. Isso. Agora, para objetos mais complexos, tipo de natureza intelectual ou que envolvem inovação, outros critérios como melhor técnica ou técnica e preço podem ser mais adequados. A justificativa para a escolha do critério tem que estar lá nos estudos preliminares, claro. Entendi. E quanto à habilitação? É onde se verifica se a empresa pode participar e executar o contrato, certo? O que é importante observar aí? Exato. A habilitação verifica as condições mínimas do licitante. Se a empresa existe legalmente, regularidade jurídica, se ela tem experiência e capacidade para fazer o serviço ou entregar o bem, qualificação técnica. Se tem bala na agulha. Isso, a qualificação econômico-financeira, se tem saúde financeira para suportar o contrato e também a regularidade fiscal, social e trabalhista. Se está em dia com impostos, INSS, FGTS e as obrigações trabalhistas. Uau! Os artigos 62 a 70 detalham os documentos que podem ser exigidos para cada aspecto. E um ponto importante da nova lei, previsto no artigo 17, é a regra geral da inversão de fases. Inversão de fases. Primeiro julgam-se as propostas, classificando da mais vantajosa para menos, e só depois se verifica a habilitação do primeiro colocado. Ah, interessante. E por quê? Isso torna o processo mais ágil, não se perde tempo analisando um monte de documentos de empresas que não têm chance de vencer, entende? Sim, muito mais prático. E no âmbito federal, tem o SICAF, que é um sistema de cadastro que ajuda muito, facilita a verificação de vários desses documentos de habilitação. Entendido. Além desses elementos essenciais do artigo 25, o edital frequentemente traz outras cláusulas importantes, né? Que também derivam da lei ou de necessidades específicas da contratação. Que outros pontos cruciais as fontes que a gente viu destacam e que merecem atenção? Sim, com certeza. Há várias outras cláusulas relevantes que precisam constar ou ser consideradas dependendo do caso. A gente podia agrupar talvez por temas. Boa ideia. Por exemplo, pensando em ampliar a competição, como a gente falou antes, temos a regra do parcelamento do objeto. Aquela de dividir a licitação? Isso. A lei, artigo 40v-B e artigo 47i, estabelece que a regra geral é dividir o objeto em tantas parcelas quantas forem técnica e economicamente viáveis. A ideia é permitir que mais empresas, inclusive as menores, possam participar. E se não der para parcelar? Se a administração decidir não parcelar ou se ela agrupar itens em lotes, ela precisa justificar muito bem o porquê lá nos autos do processo, mostrando que essa é a melhor solução. A falta dessa justificativa é um erro comum que os tribunais apontam. Interessante essa conexão com a ampliação da competição. Imagino que o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas também entre aí. Exatamente. A Lei Complementar 123 de 2006, os benefícios dela são reafirmados no artigo 4º da Lei 14.133. Ela garante tratamento favorecido para microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP. E o que o edital precisa prever para elas? Precisa prever esses benefícios
como prazos especiais para regularização fiscal e trabalhista, o critério de empate ficto. Empate ficto. Quando uma MMEP empata com uma empresa maior, ela tem preferência se apresentar uma proposta um pouquinho melhor. E, em alguns casos, o edital pode prever licitações exclusivas para a MME ou com cotas reservadas. O objetivo é fomentar esse segmento empresarial, né? Certo. E quanto a riscos e garantias, o edital também trata disso? Para dar mais segurança, imagino? Sim, são cláusulas importantíssimas para a segurança da contratação. A matriz de riscos, por exemplo. Matriz de riscos é um documento que identifica os principais riscos do contrato e define quem será responsável por gerenciá-los, a administração ou o contratado. Ela pode constar no edital e é obrigatória para obras e serviços de grande vulto ou em regimes específicos como a contratação integrada, lá nos artigos 22 e 92. Isso traz mais previsibilidade para todo mundo. E as garantias mesmo, tipo dinheiro seguro? As garantias contratuais. O edital deve definir se será exigida uma garantia do contratado, normalmente até 5% ou 10% do valor do contrato, e quais modalidades são aceitas. Caução em dinheiro, fiança bancária, seguro-garantia. Está lá no artigo 96. E tem exceção? Tem. Há regras especiais para garantias maiores em caso de propostas muito baixas em obras, para evitar abandono, ou para obras de grande vulto, como um seguro-garantia maior. Os artigos 59 e 99 tratam disso. O objetivo é proteger a administração contra eventuais calotes ou abandonos de contrato. Falando em proteger a administração e garantir a boa execução. E a questão da sustentabilidade? Isso entra no edital. Hoje em dia se fala tanto nisso. Entra, e com força cada vez maior. O artigo 11 da nova lei coloca o desenvolvimento nacional sustentável como um dos objetivos da licitação. Então não é só preço. Não mesmo. Isso significa que o edital pode e, em muitas situações, deve incluir critérios e exigências ambientais, sociais e até econômicas ligadas à sustentabilidade. Como o que, por exemplo? Pode ser desde exigir mão de obra local, como prevê o artigo 25, reservar vagas para grupos vulneráveis, como mulheres vítimas de violência ou egressos do sistema prisional. Tem um decreto específico para isso, o 11.430. Nossa, que interessante. Usar práticas sustentáveis como critério de desempate lá no artigo 60, ou mesmo definir especificações técnicas que promovam eficiência energética, uso de materiais reciclados, gestão de resíduos. O Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, que a gente viu nas fontes, é uma referência importante para isso. Então a sustentabilidade deixou de ser um extra, né? Totalmente. Virou um elemento estratégico na contratação pública. Entendi. E existem outras cláusulas mais operacionais ou específicas que também merecem destaque? Alguma coisa que sempre gera dúvida? Sim, algumas que frequentemente geram dúvidas. A possibilidade de orçamento sigiloso, por exemplo, no artigo 24. O valor estimado ficar secreto. Isso. A administração pode optar por não divulgar o valor estimado no edital, mas precisa justificar essa decisão. O sigilo não se aplica ao critério de maior desconto, por exemplo, e nem aos órgãos de controle, claro. E a tal da vistoria prévia? A vistoria prévia, no artigo 63. O edital pode exigir que o licitante visite o local de execução do serviço antes de apresentar a proposta, mas só se isso for realmente imprescindível para o entendimento do objeto. E essa exigência não pode restringir a competição de forma indevida. Certo. E os prazos? Os prazos mínimos para apresentação das propostas, no artigo 55. Eles variam bastante, né? Para bens e serviços comuns via pregão ou concorrência, são 8 dias úteis. Mas numa modalidade complexa como o diálogo competitivo, o prazo na fase competitiva é de 60 dias úteis. O edital precisa indicar o prazo correto conforme a lei e o objeto. Ufa, são muitos detalhes mesmo. Fica claro que redigir um edital exige atenção e um conhecimento profundo da lei e, claro, dos estudos que o antecederam. Uma vez que esse documento complexo está pronto, revisado, como a administração garante que ele chegue aos interessados e que o processo seja transparente? Como ele vira público? A publicidade é um pilar fundamental. E a Lei 14.133 trouxe uma mudança importante aqui.
O artigo 54 estabelece que a regra de ouro é a divulgação integral do edital e de todos os seus anexos. Integral? Tudo mesmo? Tudo! O termo de referência, minutas de contrato, tudo que for pertinente. E onde? No Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Ah, o PNCP. Esse portal, como destaca o manual do gov.br, é a grande plataforma de centralização e transparência das licitações no Brasil sob a nova lei. Tudo tem que estar lá. É o ponto focal. Então, o PNCP é o principal. Mas ainda existem outras formas de divulgação, aquelas mais antigas. Sim. Além da publicação completa no PNCP, a lei ainda exige a publicação de um extrato do edital. Um resumo? Um resumo com as informações principais. Esse extrato vai no Diário Oficial correspondente da União, do Estado, do município ou do consórcio público. E também em jornal diário de grande circulação, seja ele físico ou eletrônico. Para garantir que mais gente veja. Exato. O objetivo é dar a maior publicidade possível, alcançar o máximo de potenciais licitantes e, com isso, fomentar a competição. Quanto mais gente sabendo, melhor. E mesmo depois de publicado, o edital ainda pode ser questionado antes da abertura das propostas, correto? Eu lembro de ter lido sobre impugnações, pedidos de esclarecimento. Como funciona isso? Isso é um mecanismo importante de controle e ajuste. Qualquer pessoa, seja um licitante potencial ou um cidadão comum, pode impugnar o edital se identificar alguma ilegalidade ou pode solicitar esclarecimento se tiver alguma dúvida sobre as regras. Qualquer um. Sim. O artigo 164 estabelece que isso pode ser feito até 3 dias úteis antes da data marcada para a abertura da sessão. A administração tem o mesmo prazo para responder e tanto as perguntas quanto as respostas devem ser divulgadas para todos, geralmente no mesmo portal onde está o edital. Para todo mundo ficar sabendo. Exatamente. Isso permite corrigir eventuais erros, ambiguidades ou cláusulas restritivas antes que a disputa efetivamente comece. Garante mais segurança jurídica para todos, funciona como um último filtro de qualidade, sabe? Entendi. Então, se a gente for conectar todos esses pontos, o que realmente define um edital eficaz? Qual é a grande mensagem por trás de todas essas regras e procedimentos todos? Olha, a grande mensagem, para mim, é que um bom edital não é apenas um texto bem escrito isoladamente. Ele é o resultado visível de um processo que muitas vezes é invisível, mas que é crucial, o planejamento. Aquela fase preparatória que a gente falou no começo. Exatamente. Ele nasce de um estudo técnico preliminar bem feito, de um termo de referência ou projeto básico detalhado e preciso, de uma pesquisa de preços robusta e realista. Toda aquela fase preparatória. Sem essa base sólida, o edital, por melhor que seja a redação, vai ser frágil. E depois desse planejamento cuidadoso, aí sim vem a redação atenta aos detalhes legais, como o artigo 25 e todas as outras regras aplicáveis que a gente viu. Sustentabilidade, tratamento para meio MEP, gestão de riscos. Isso. E, por fim, a transparência na publicação, especialmente via PNCP. É um ciclo completo. É um ciclo completo. E a gente não pode ignorar os alertas que vêm dos órgãos de controle, como o TCE/PIP mencionado nas fontes. Eles constantemente apontam que as falhas mais graves e recorrentes estão justamente na fase preparatória. Onde? No TRO, na pesquisa de preço. Exato. TRs vagos, pesquisas de preço deficientes, falta de justificativa para exigências. Esses problemas, na origem, contaminam diretamente a qualidade e a legalidade do edital. E aí o resultado da contratação fica comprometido. Com certeza. Pode levar a desperdício de dinheiro público, serviços mal prestados. As consequências são ruins para todo mundo. O que nos leva, então, a uma reflexão final interessante, né? Sim. Se a gente pensar na complexidade e no impacto decisivo de toda essa fase preparatória, o ETP, o TRPB, a análise de riscos, a pesquisa de preços, as justificativas para cada escolha, será que o maior desafio para se ter um edital realmente eficaz não reside justamente em garantir a qualidade, a profundidade e a seriedade desses estudos que o antecedem? Talvez até mais do que na própria habilidade técnica de redigir o texto final do edital? Onde realmente está o gargalo? Uma excelente provocação para a gente refletir.
O edital é a vitrine, mas a qualidade do que está por trás, nos bastidores do planejamento, parece ser o fator determinante, o X da questão. Com essa reflexão, então, encerramos nossa análise detalhada sobre a elaboração do edital de licitação sob a Lei 14.133. Agradecemos a companhia nessa exploração e esperamos que tenha sido esclarecedora.